Está iniciando mais um episódio do quadro Explica Professor e hoje vamos falar sobre inteligência artificial. E para falar comigo sobre esse assunto está aqui a professora Carol Pacheco, prof dos cursos de computação aqui da UBRA. E prof, me explica um pouquinho sobre a inteligência artificial. Muito se fala que ela já tomou conta da nossa rotina, mas como que ela pode ser identificada no nosso dia a dia? Então, gente, uma boa tarde, uma boa noite aí. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? E sim, a IA, ela já faz parte do nosso dia a dia. A gente teve aí um período negro, aí uns 2 anos atrás, a gente tinha aí uma certa intolerância, né, à inteligência artificial, mas ela tomou conta hoje desde do próprio desenvolvedor de software, o advogado, o jornalista, enfim, qualquer atividade dentro do mercado de trabalho vai hoje solicitar a utilização da IA, né? E no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, enfim, nas diversas áreas da nossa vida, da nossa sociedade, a gente já utiliza a IA aí para tudo, né? Na verdade. Sim. E quais seriam os maiores benefícios que a IA traz para a nossa sociedade? Eu diria que principalmente na parte manual, né? Tudo aquilo que o ser humano precisa fazer repetidamente, então a IA ela vai servir como um braço direito para agilizar o nosso trabalho, né? Nas diversas áreas e também para ampliar os horizontes então do pensamento humano, certo? A gente bateu, né, muito na IA por causa da gente ter aquele medo dela estar substituindo o pensamento humano, mas na verdade ela veio para agregar, né? Ela precisa ser utilizada, claro, com razoabilidade, né? Então a gente precisa ter um pensamento muito crítico para utilizá-la, mas sim, ela vai ajudar aí a gente a pensar melhor, né? A aumentar o nosso repertório também, porque ela hoje é treinada, né, com diferentes áreas de conhecimento humano e com isso, então, a gente tem aí possibilidades infinitas, né, tanto na área de estudo, melhorar desempenho em diversas áreas, né, de trabalho, resumos de textos, enfim, as possibilidades são infinitas. Até para uma otimização de tempo, né? Acho que ela nos facilita muito a resolver essas questões mais manuais. E, prof, quem quer trabalhar com essa área, até mesmo criar uma inteligência artificial, a sua própria IA, como que a gente faz? Como faria? Por onde começar? A gente vai ter, então, os engenheiros de software, né, desenvolvedores, que fazem parte, então, ali do desenvolvimento, principalmente dessas grandes empresas que estão apoiando as IAs hoje, as ferramentas de IAs, como o ChatGPT, Claude, Gemini, né, são grandes empresas, porém, lá dentro, elas contam com grandes desenvolvedores, né, que nada mais são, então, que analistas, desenvolvedores de software, técnicos, que vão estar apoiando o desenvolvimento daquele algoritmo que está por trás dessa ferramenta. Aqui na UBRA a gente conta, então, com um curso de inteligência artificial, junto no na nossa grade de computação, né? Que é um curso, então, que vai preparar a pessoa desenvolvedora ou ainda a pessoa que está fazendo uma transição de carreira, né? Mas que está empenhada nessa área da IA, que gostaria de aprender mais, né, a utilizar a inteligência artificial. E aí, dentro desse curso, a gente dá todas as ferramentas de desenvolvimento, né, ciência de dados, a parte de desenvolvimento mesmo de modelos de IA, né, para que ele, então, entre no mercado de trabalho e ele mesmo faça o seu próprio ChatGPT, o seu próprio Gemini, né, e outras aplicações aí, né? A IA, ela pode apoiar a gente em classificações, então a gente diz muito sobre, por exemplo, classificações de fraude no meio bancário, a gente tem apoio a diagnósticos médicos, apoio à parte também
de escrita ou até resumo, né, entendimento de processos judiciais. Então, a IA, ela está aí nas diversas áreas e o profissional que desenvolve a IA vai estar auxiliando essas outras áreas. Perfeito. E existe algum momento que a IA não deve ser utilizada, que ela pode prejudicar? Muito se fala, principalmente no curso a gente fala disso também, tá? Que é uma área bem importante, que é a área da ética. Então, a ética, ela vem como um apoio, né, dentro do nosso curso, para que o nosso estudante, o nosso desenvolvedor, ele saia desenvolvendo produtos que sejam éticos e morais, né, que não infringem leis, que sejam apoiados principalmente, por exemplo, com a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei, então, de privacidade de dados das pessoas, principalmente no meio digital, internet, redes sociais, né? Então, estar a par dessas leis, né, desses vários artigos ali que vão nos ajudar a entender como as pessoas utilizam essas ferramentas e como elas devem utilizar, né, de forma ética, é a nossa preocupação. Então, nesse quesito, quando fere a ética, quando fere alguma lei, quando eu estou extrapolando, né, a privacidade dessa pessoa, ou melhor, eu estou utilizando de informações ali falsas, às vezes a IA ela pode errar, porque pensem comigo, a IA ela utiliza dados de seres humanos e seres humanos erram, certo? Então a IA ela está sujeita a errar, como os seres humanos também estão sujeitos. Então a gente precisa tomar este cuidado. No momento então que eu tenho todo esse meu embasamento ético, o desenvolvedor ele vai também adicionar isso no algoritmo, certo? E a pessoa que está utilizando, né, essa ferramenta, ela também precisa pensar nisso. Poxa, foi uma pessoa que desenvolveu essa plataforma. Pode ser que ela tenha se equivocado. Então, quando eu trato de assuntos mais sérios, digamos assim, né? Então, por exemplo, no meio judicial, envolve uma decisão judicial que afeta a vida de uma pessoa, se ela, né, um exemplo, se ela vai ser presa ou não. Não devo utilizar IA para este meio, né? Preciso de uma pessoa ali para estar apoiando essa decisão. Diagnósticos médicos, eu preciso ter o apoio, mas eu não posso levar a minha doença apenas para o chat pensando que ele vai me dar o diagnóstico sem eu ter um médico, sem eu ter ali uma opinião, né, de uma pessoa que tem uma formação muito melhor, né, do que simplesmente uma IA. Então, ela deve ser utilizada para agilizar, mas ela tem que ser usada com cautela, com muita crítica, né, senso crítico. Então é isso, gente, é utilizar com cuidado, não ser que nem a gente era antes, né, não usa, não sei o que, né, mas usem com cuidado, com cautela e sempre perguntem uma segunda opinião, uma pessoa qualificada da área para realmente dizer se aquilo está certo ou não. Claro. A gente sabe que muitas pessoas foram muito relutantes em utilizar essa ferramenta, né? Mas também agora que começaram a utilizar, às vezes deixam de fazer uma avaliação médica e perguntam para o chat, esperando que os seus problemas sejam resolvidos. Então, o ideal é usar com moderação. E sobre a inteligência artificial, seguindo nesse rumo, a gente sabe que é utilizado também para criar muitas informações falsas, mensagens falsas, notícias. E como identificar quando uma informação ela é falsa ou verdadeira? Como a gente faz? A IA hoje ela é realmente utilizada tanto para fabricar notícias falsas, de forma, né, os nossos algoritmos hoje, então, eles estão muito melhores do que antigamente, do que 1 ano, 2 anos atrás, né? Então, os desenvolvedores, eles tendem a fazer com que essas ferramentas não produzam notícias falsas, porém, essa IA que está ali fazendo essa notícia falsa, ela precisa, né, ter um double checkout. Eu preciso, hoje, por exemplo, as ferramentas, elas, quando dão alguma informação, elas colocam ali um link,
né, daquela informação. Então, eu posso clicar naquele link e ver de onde é que surgiu essa informação. Às vezes eu clico neste link e é um site inverídico, né? Às vezes é uma plataforma ali que não tem credibilidade. Então, realmente é o de sempre, né? Há 10 anos atrás a gente tinha informação falsa, só que era em outras ferramentas, né? No Google, por exemplo, né? Então, aquela coisa, não usa a Wikipédia, né? Usa um livro. Então, é meio isso. Pesquisar mais de uma informação, mais de uma fonte de informação também ajuda, né? Então, o que aquela fonte está dizendo, o que aquela outra está dizendo. Perguntar também ou ver perguntas e respostas de especialistas na área. Quando é um assunto que a gente sabe que precisa, por exemplo, de todo de um embasamento teórico, científico, né? Ver o que as grandes órgãos de saúde, órgãos de, por exemplo, o que a pessoa de direito daquela área está falando, né? O que realmente está sendo discutido. Questões, ou agora a gente vai ter a época de política, né? O que realmente está sendo debatido lá na Câmara. Às vezes a notícia vem, o chat lê aquela notícia e nos dá da forma que ele interpretou. E na verdade não é bem isso. Quando a gente vai ler realmente lá, não estava sendo nada disso falado no Senado, né? Tá falando coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado. Em resumo, rever 1, 2 ou até 3 meios de comunicação que estão falando sobre aquele mesmo assunto e verificar exatamente o que os órgãos competentes da área estão falando. Tal remédio agora emagrece, né? Opa, peraí, mas o que os órgãos de saúde estão falando em relação a esse medicamento, realmente, né? Então, é isso. E também desafiar a IA, né? Porque às vezes uma notícia às vezes é muito assustadora, né? Aí atrasa aquela informação já em caráter. Aí tu vai me ajudar como é que é em caráter quando é muito fantasioso. Enfim, quando é um caráter muito fantasioso, que a gente olha assim, a gente fica dúvida, sabe aquela pulguinha atrás da orelha assim, será que é realmente isso? Então, olhar pro chat, chat, mas eu acho que isso aqui tá meio errado. Às vezes ele mesmo vai se contradizer e vai dizer de novo, eu realmente errei. E aí ele vai acertar a resposta e te dar, então, a informação verdadeira. Então tem como testar a inteligência artificial. Ela consegue recalcular a resposta que ela deu e tentar dar uma resposta mais adequada à pergunta. Exatamente. Perfeito. Prof, e para quem nunca utilizou essa ferramenta? Quer iniciar? Por onde deve começar? O que tu indicaria pra gente? Então, hoje a gente tem, né? A gente vê o mercado de trabalho totalmente alterado. Se antes a gente tinha uma questão ali de não utilizar porque você vai estar emburrecendo, né? As pessoas falavam, não utilizar porque tem muita notícia falsa, porque a informação vai estar ruim e etc. Hoje a gente vê o mercado de trabalho indo numa direção totalmente contrária. Eles querem que as pessoas utilizem, eles querem então que a gente utilize a ferramenta de uma forma como a gente já falou, né? Agilizar o trabalho, utilizar principalmente em atividades repetitivas, né? Então, o que eu oriento, principalmente meus alunos, é utilizar para coisas menores, né, de não grande impacto, né, como utilizar para saúde, enfim, né, essa área não utilize, mas para áreas pessoais, utilizar, ver como é que ela se comporta, né? Existem diferentes ferramentas no mercado de diferentes formas, né, de utilização. Então, existe aquela em que vai ajudar, por exemplo, na área de desenvolvimento, ao desenvolvedor codar, né? Ou seja, escrever código. Existe aquela que vai te ajudar a fazer planilhas, existe aquela que vai te ajudar nas diferentes áreas. Então, o que eu oriento utilizem com cautela, né? Testem elas, a prática leva à perfeição e, neste caso, a prática é a que a gente tem aí como, enfim, para conseguir utilizá-la.
Hoje existem diversos cursos, né, que auxiliam as pessoas a utilizar no seu dia a dia com diferentes aspectos. Então, utilize a IA para escrita de texto, utilize a IA para, enfim, diversas áreas. Nós aqui da Ubra temos o nosso curso de inteligência artificial, que é um curso teórico prático, em que a pessoa vai aprender não só a utilizá-la, como a desenvolver ela. Então, é um curso mais abrangente. Mas o que eu tenho para dizer é isso. Em resumo, testem, pratiquem, usem com cautela, com crítica, né? Como tudo no meio digital. Certo. E sabemos que essa ferramenta também tem formas de utilizar, a forma gratuita e a forma paga. Existe diferença nessa utilização? Ela entrega um trabalho melhor? Como que funciona? Essa pergunta é um pouco cabulosa, porque a gente costuma dizer que quando as coisas são gratuitas, na verdade o produto é você. Então, se você está utilizando uma ferramenta gratuita, saiba que os seus dados podem estar sendo utilizados também. Então, olhem com cautela as configurações da sua ferramenta. Olhem também a política. A gente costuma só clicar em aceito, né? Aceito. E não ler a política de privacidade, não ler ali as letras miúdas de como está sendo utilizado essas ferramentas. Então, sim, há diferença, principalmente porque a ferramenta paga, geralmente, ela tem um tempo de utilização maior, ela vai ter modelos mais modernos, né, de inteligência artificial para serem utilizados. O modelo pago, geralmente, é aquele modelo mais teste, né, que eles disponibilizam e depois diminuem um pouco a versão ali para ser utilizada. Então, sim, ela tem essa diferença, precisa ser olhada em cada uma das ferramentas. Eu atualmente pago algumas, certo? Porque realmente ajuda no meio, principalmente de desenvolvimento, né? E porque o mercado de trabalho pede, ele solicita, né? Hoje, trabalhando, que a gente utilize, né? Então, realmente tem essa diferença aí. Para encerrarmos, prof, o que tu deixaria de orientação para quem quer utilizar essa ferramenta, mas de forma consciente? Eu acho que é o resumo de tudo que a gente vem falando hoje, né? Então, utilizar criticamente, utilizar com cautela, ler a política de privacidade das ferramentas que utiliza, né? Não enviar dados pessoais, nem dados, então, que vão prejudicar essa pessoa futuramente. E também dominar, né? Cada vez mais, quanto mais a gente utiliza, quanto mais a gente pratica, mais a gente domina as ferramentas em que a gente utiliza e menos medo, menos problema a gente vai ter no futuro. Eu acho que é isso. E também vir fazer o curso aqui na Ubra, né? E para quem está aí querendo desenvolver a sua própria ferramenta de IA, né, e quer saber um pouco mais sobre isso, quer fazer uma transição de carreira ou ainda você está na área de desenvolvimento, né, e quer aí, a sua empresa está pedindo, às vezes a empresa pede que a pessoa crie uma IA para lá, vem para a Ubra, a gente está aqui com o nosso curso de inteligência artificial, sou prof lá, e vai ser um prazer enorme atender vocês e ensiná-los um pouco mais sobre esse mundo. É isso aí, vem para a Ubra você também. Prof, vou te agradecer por todas as informações dadas, tenho certeza que foram muito úteis, de verdade, muito obrigada pela tua disponibilidade. E assim nós encerramos mais um episódio do quadro Explica Professor. Até mais! Oi?